Oi irmãos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu quero fazer um atalho para revelar quem que é a besta de Apocalipse. É claro que eu vou estar linkando outros vídeos para vocês poderem ver juntamente com esse, mas eu vou mostrar como se estudar Apocalipse. Eu vou fazer uma leitura de uma profecia que ela está toda bloqueada e eu vou dar a senha para você desbloquear essa profecia. E você vai ver de maneira rápida quem que é a besta de Apocalipse. Então a gente pode abrir em Apocalipse 19, a partir do verso 11. Mas vamos ler o verso 10, porque o verso 10 dá para eu comentar um pouco. No verso 10 diz o seguinte: Então me lancei aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Olha, não faças tal, sou conservo teu e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aconteceu um evento antes, João estava maravilhado com as profecias que o anjo estava mostrando para ele, e ele foi adorar o anjo. E ele faz isso 2 vezes no livro de Apocalipse. Aí o anjo repreende a João, fala que ele é conservo, junto com João, de Deus, e que é para adorar a Deus. E o anjo revela que os irmãos de João têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Essa palavra testemunho de Jesus está no comecinho de Apocalipse. João estava preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse testemunho de Jesus é uma chave, porque as testemunhas de Jesus, as 2 testemunhas de Jesus, que é a casa de Israel e a casa de Judá, ou Judá e Efraim, judeus e gentios, o ministério de Moisés e Elias na igreja. Esse povo tem o testemunho de Jesus. Esse povo, a característica desse povo é ter o testemunho de Jesus. Não tem nada a ver com o que os adventistas falam sobre essa passagem de testemunho de Jesus. E o anjo revela o que é testemunho de Jesus aqui, isso que é impressionante. E vai dar um exemplo ainda do que é testemunho de Jesus. Aí o anjo fala: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui tá, na minha Bíblia está espírito com letra minúscula. No grego não tem maiúscula nem minúscula. Mas aqui, quando você interpreta o texto, o tradutor, no caso, não foi um bom intérprete aqui. Quando você interpreta o texto, está falando do Espírito do Senhor, que habita no homem. Um espírito profético. O homem só pode ter o espírito profético se o Espírito de Cristo habitar no homem. E mesmo assim, o homem só vai ter esse testemunho se ele atentar para as Escrituras. É possível o testemunho, o Espírito Santo habitar na pessoa e a pessoa não frutificar muito na palavra, não alcançar o conhecimento porque não atenta para a palavra, mas mesmo assim ela tem o Espírito de Cristo. Então ela vai ensinar pouco sobre a justiça de Deus. Mas aqui fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E logo em seguida a gente vai ter um exemplo. Aí João fala: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, o seu nome pelo qual se chamava é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estavam no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo quem pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Olha, essa é uma profecia que está toda bloqueada. É claro que eu fiz uma leitura, mas teria que explicar ela. E tem mais ainda para baixo, eu quero resumir. É uma profecia que está bloqueada, você pode virar Apocalipse de ponta cabeça, pode memorizar ele todo na cabeça. Se você não lê os profetas, essa é uma profecia bloqueada. E eu vou dar a senha dela agora. Falou do espírito de profecia, que é um espírito profético. E o anjo falou que esse é o testemunho de Jesus. Quando você tem esse testemunho de Jesus, profecias são desbloqueadas para você poder anunciar isso. E logo em seguida tem um exemplo, porque por que logo após o anjo ter falado para João, o espírito de profecia é o testemunho de Jesus, ou o testemunho de Jesus é o espírito de profecia,
Jesus mostra essa visão para João. Por quê? Olha só. Os seus olhos eram como chama de fogo. Apontou para Daniel 10. Se você não ir em Daniel 10 e não entender o que está acontecendo em Daniel 10, você não vai entender isso daqui. Para resumir, eu vou dizer o que está acontecendo em Daniel 10. Em Daniel 10, um personagem que é Cristo, não tem como, né? É Cristo aqui, olhos como chama de fogo. Em Apocalipse 1, Jesus tem olhos como chama de fogo. Em Daniel 10, é o ancião de dias. Jesus é o ancião de dias. E ele está com os olhos como chama de fogo. Em Daniel 10, esse personagem vem, em um contexto, aparece para Daniel, em um contexto no qual Daniel vai receber a explicação final das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs. É claro que eu não vou ir lá e não vou ler tudo isso agora porque vai ficar grande. Mas você vê que, mesmo João tendo recebido a explicação das 70 semanas, ele ainda não entendeu completamente o que significaria as 70 semanas. Não entendeu tudo por completo. E a chave disso está nos primeiros versos de Daniel 10. Né? O anjo fala, eu vim explicar aquilo que está decretado e determinado sobre o teu povo, que vai acontecer nos últimos dias. E aí você vai ver Daniel estava orando porque ele queria compreender as coisas que foram faladas antes para ele. E quando você está lendo Daniel 10, você vai ver que Daniel 10, Daniel 11, Daniel 12 é um contexto só. E em Daniel 11 você começa a encontrar coisas que estão em Daniel 8. Como eu já expliquei nos vídeos, as 2.300 tardes e manhãs, ela é uma profecia menor, ao contrário do que os adventistas falam. Ela é uma profecia menor e ela cabe perfeitamente na metade da última semana, que na verdade é 3 anos e meio. 2.300 tardes e manhãs não são 2.300 dias, não são 2.300 anos, isso é pior ainda, mas 2.300 tardes e manhãs está relacionado com a metade da última semana. Isso eu já expliquei em outros vídeos. Então, por isso essa informação, os seus olhos eram como chama de fogo. E aqui você vai ver que o Jesus, tendo os olhos como chama de fogo, ele está vindo batalhar contra a besta. Nesse contexto, isso quer dizer, quando você entende Daniel 10, as 70 semanas, que é no final das 70 semanas que o ancião de dias está vindo. Por isso que em Daniel 7, você vai encontrar um chifre pequeno fazendo guerra contra os santos por tempos e metade de um tempo. Não mais que isso. Porque tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio, resumidamente falando. E isso é exatamente a metade da última semana que completa 70. Por isso mesmo, as 70, né? Por isso mesmo que o anticristo, o chifre pequeno, não tem poder para agir por mais tempo, porque acabou o tempo dele. Aí vem Cristo, veio o ancião de dias e faz justiça aos santos do Altíssimo, como está em Daniel 7. E chega o tempo que o povo passa a reinar. Então, isso já é revelação tremenda, né? Já dá para entender a conexão de tudo através disso, como eu expliquei nos outros vídeos, que eu vou deixar linkado para vocês. Aí fala, logo após ter falado que os seus olhos eram como chama de fogo, fala, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue. Por que essa informação está aqui? Não é aleatória. Não é por acaso, não é para você ficar imaginando coisa. Estava vestido de um manto salpicado de sangue. O nome pelo qual se chamava é o Verbo de Deus. O manto salpicado de sangue. Você vê que atrás desse cavaleiro branco, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, atrás tinha um exército. Seguiam-no os exércitos que estavam no céu, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Esse exército que está atrás desse cavaleiro é a igreja. Isso foi mostrado no verso 6, né? Também ouvi uma voz como a grande multidão, como a voz de muitas águas, e como voz de fortes trovões que dizia, Aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso. Se você sabe o que acontece no toque da última trombeta, você sabe que já tocou a última trombeta aqui. E se já tocou a última trombeta, a igreja está arrebatada. E aqui diz que a voz era como de uma multidão, como de muitas águas. Em Daniel 10, a voz desse personagem que tinha os olhos como chama de fogo, que é Cristo, era como a voz de muitas águas.
É Cristo e a Igreja unificado. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Quando que é chegado as bodas do Cordeiro? Depois da última trombeta, depois que a Igreja já está com Cristo, e num contexto que é ao final das 70 semanas e que não tem nada a ver com o arrebatamento de 7 anos antes da grande tribulação. Aqui é a final da grande tribulação. Aqui já se passaram 7 anos. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. Pois o linho fino são as obras justas dos santos. Já falo o que significa o linho fino. Fino, resplandecente, que é branco, bem branco, e puro. E fala que isso são as obras justas do santo. Poderia ter falado que era fé, né? Mas não falou que era fé. Falou que são as obras. No entanto, a fé está aqui. E disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aí vem aquele verso que a gente começou a ler. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças tal. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis o cavalo branco, e aí a gente já leu isso, né? Aí, quando chega no verso 14, vai ter um exército seguindo esse personagem de cavalo, que estava no cavalo branco, com os olhos como chama de fogo, linkando com Daniel 10 e Daniel 7. Seguiam-no os exércitos que estavam no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Praticamente a mesma roupa que foi dada para a esposa se ataviar. É a esposa de Deus, esse exército. Da sua boca sai uma espada afiada, para ferir com ela as nações. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, de poderosos, carne de cavalos e dos que nele montavam. Sim, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Linkou com Ezequiel 37, 38 e 39. Não é só com Ezequiel 39. Ezequiel 36, 37, 38 e 39 remontam a um quadro profético sobre a história de Deus com Israel. Gog e Magog aqui, né? Tá falando. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. O que estava montado no cavalo é o ancião de dias, é Cristo que apareceu em Daniel 10. E aqui a gente já está desbloqueando profecia, tá desbloqueando a profecia. Aqui a gente vê que está se findando as 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs, que é a metade da última semana, aonde o sacrifício da tarde e manhã é tirado. No contexto histórico, Antíoco Epífanes, que faz em Jerusalém, num santuário terrestre. No contexto profético, já não é o Antíoco Epífanes, já é o próprio Anticristo, e ele já não faz tirar o sacrifício contínuo da tarde e manhã em santuário terrestre, mas sim no santuário de Deus, nos homens. E eu já fiz um vídeo explicando o que é sacrifício contínuo, tardes e manhãs, o que é tirado na metade da semana do profeta Daniel. E para você que não conhece como Deus usa da tipologia da história, você precisa assistir meus vídeos. Deus ele sempre vai usar a tipologia da história, que está na Bíblia. Todos os contextos históricos, praticamente quase todos, profetiza para o futuro. Deus usa isso para que o futuro fique desenhado no passado e para que a gente, querendo conhecer o futuro, nunca deixe de olhar as escrituras de Deus. As grandes profecias estão lá no começo. A vida de Abraão, Isaac, Jacó, Ismael, Edom, as mulheres de Abraão. Ali está a revelação. Então essa besta, que é o 8º rei, ela estava preparada com os reis da terra, com as nações, para batalhar contra aquele que estava no cavalo. Mas diz que a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais com que enganou
os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Quando você compara Apocalipse com Apocalipse, né, quando você estuda bem, o próprio livro de Apocalipse ele te dá as revelações das coisas. Por exemplo, o espírito de profecia que está em Apocalipse 1 é revelado aqui como sendo o testemunho de Jesus. Mas o quê? Bom, agora me saiu os outros exemplos da mente e o outro que está aqui fácil para a gente falar é esse. O falso profeta. Aqui diz que o falso profeta enganava as pessoas para receberem a marca da besta. E lá em Apocalipse 13, você vai ver que tem uma besta que se levanta da terra e que faz sinais, prodígios e engana as nações para que elas recebam a marca da besta e adorem a besta. E quando adora a besta, adora o dragão, que é o pai. É o evangelho do diabo, né? Igualzinho, né? No evangelho de Cristo, quem adora o filho, adora o pai. Quem rejeita o filho, rejeita o pai. E lá em Apocalipse 13 diz que todos adoraram a besta e adoraram o dragão, porque adoraram a besta. A besta é o filho do diabo, né? A besta não fala só de um homem, e nem só de um reino. É um homem, que é o anticristo, que tem um reino. Todo rei tem um reino, e todo reino tem leis e obedece às leis do rei. Então em Apocalipse 13 diz, e todos adoraram o dragão porque adoraram a besta, né? Quem rejeitou a besta, certamente foi morto, foi decapitado, e quem rejeitou a besta, rejeitou o filho, e portanto rejeitou o dragão. É assim com o evangelho de Cristo, né? O diabo também tem o seu evangelho. Mas aqui é interessante notar que a profecia toda está sendo remontada de uma maneira que ela está bloqueada. E você só consegue desbloquear ela quando você tem as senhas. E as senhas são os versos idênticos que estão aqui, vão aparecer nos profetas, mas não é só isso. Essa é uma parte da senha. Imagine uma senha com 4 códigos. Quando você vê um verso aqui em Apocalipse e enxerga o verso idêntico no profeta, assim e assim, você tem um código já. Mas aí você precisa do segundo código. O segundo código, para você desbloquear a porta da revelação, seria então, eu preciso do contexto de Apocalipse geral. Você já tem. Você já tem o segundo código. Mas tem o terceiro e o quarto código. Então você vai no profeta e você analisa o contexto do profeta, né? O contexto do verso. Todo verso ele tem um contexto. Então você tem que olhar para o contexto do profeta. Então você já tem o primeiro, segundo e o terceiro código da senha. Quando você encontrar o quarto código, você desbloqueia a profecia. E o quarto código é você pegar o contexto do profeta, analisar com o contexto de Apocalipse e comparar o contexto histórico com o futuro, com a profecia bloqueada. E aí você tem os quatro números da senha e desbloqueia a profecia. Entendeu? Em um outro vídeo eu explico isso direitinho. É uma maneira simbólica que eu encontrei para mostrar como você desbloqueia as profecias. Se você apenas encontrar um verso aqui em Apocalipse e um verso igual no profeta, você não desbloqueou a profecia. Você viu alguma coisa, um paralelo. Mas ainda tem coisas para você entender. Então por isso que eu bolei essa senha de 4 números para você desbloquear a porta da revelação. Então, aonde vai aparecer, para você saber quem que é a besta, aonde vai aparecer um personagem com as vestes salpicadas de sangue? Porque quando você não tem essa senha, a única opção que a pessoa tem, eu vou falar isso porque eu já imaginei isso, a única opção que a pessoa tem é imaginar que esse sangue nas vestes de Jesus, aqui, é o sangue com que ele derramou pela igreja, alguma coisa semelhante a isso, mas não é isso que a profecia está falando. Vamos em Isaías 63. Aqui em Isaías 63, nós vamos encontrar os 4 códigos da senha para desbloquear a profecia completamente. Porque nós vamos encontrar o mesmo verso, um código, né? Nós vamos encontrar o mesmo verso. Nós meditamos naquele contexto de Apocalipse, é o segundo código,
Vamos meditar no contexto do profeta, é o terceiro código, e vamos fazer a soma do contexto histórico para do contexto histórico, que é profético, né, para o contexto do futuro, de Apocalipse, e desbloqueamos a profecia. Uma coisa clara. Isaías 63. Quem é este que vem de Edom? De Bozra, né? Com vestiduras tintas de escarlate. Alguém está vindo da terra de Edom. Por que Edom? Uma pergunta, né? Com pergunta correta, você abre portas para receber respostas corretas. Pergunta inteligente, resposta inteligente. Por que Edom? Dentre tantas pessoas e nações, por que Edom? Quem é este que vem de Edom, de Bozra, com vestiduras tintas de escarlate? Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força. Pergunta. Vem a resposta. Sou eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está... Aí outra pergunta. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como a daquele que pisa no lagar? Vai desbloquear toda a profecia de Apocalipse, no sentido da besta. Vem a resposta. Eu sozinho pisei no lagar. E dos povos ninguém ouve comigo. Eu os pisei na minha ira. Em Apocalipse você vê qual que é o tempo da ira de Deus. E os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes. O sangue de quem? Dos inimigos de Deus. Mas ele está vindo da terra de Edom. E manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Os meus remidos são homens de todas as gerações, homens que morreram em Cristo, estavam dormindo em Cristo, homens que vão estar vivos, todos eles chegaram no dia da expiação, que é chamado de dia da redenção, que é também chamado de dia da remissão. Os meus remidos, todos vão ressuscitar diante de Cristo, não precisando mais de expiação pelos pecados, uma vez que nós vamos ter um corpo glorificado. Continuando no verso 5. Olhei, mas não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a vitória, e o meu furor é que me susteve. Pisei os povos na minha ira, tudo debaixo dos pés, está vendo? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos seus pés. Pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e derramei sobre a terra o seu sangue. Se você continua lendo, claro que vai ter mais revelação, mas agora vamos voltar em Apocalipse 19. Em Apocalipse 19, foi revelada uma visão para João, em que Jesus estava com os olhos como chama de fogo, e isso também representa a ira de Deus, os olhos como chama de fogo, linkando com Daniel 10, mostrando o final das 70 semanas. E nesse contexto, a besta estava preparada para batalhar. Aí você pode ver que as vestes desse personagem que é revelado como Cristo, as suas vestes estavam salpicadas de sangue, e a gente não sabe aqui em Apocalipse de onde está vindo o sangue, quem que é a besta, mas agora... com as 4 senhas, você consegue abrir a porta da revelação e desbloquear toda a profecia. Agora a gente já sabe que esse sangue vem das nações, essas nações estão relacionadas com Edom, e você sabe que Edom está ligado com Ismael, certo? Edom e Ismael, eles se unificaram, e a besta está relacionada com Edom. Só por esse verso, não precisaria mais duvidar que a besta está relacionada com Edom. Eu mostrei também em um vídeo que lembra em Daniel 8 que tinha um carneiro que estava lutando contra um bode? E eles lutavam, é um contexto histórico, né? E do bode ia se levantar um chifre, esse chifre, o bode ia derrotar o carneiro, né? E desse bode ia se levantar um chifre, esse chifre ia se engrandecer até o príncipe dos exércitos, pegar alguma das estrelas do céu, lançar na terra, iria pisar o santuário de Deus, iria tirar o sacrifício contínuo,
E aí o tempo ia ser revelado, né, por 2.300 tardes e manhãs. Isso é um contexto histórico, mas que Jesus usaria para revelar coisas no futuro, como profecia, baseada em contexto histórico, né? A prova disso é que em Mateus 24, Jesus fala, quando vocês virem, ele estava falando da grande tribulação. E aí ele fala, quando vocês virem o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, e o abominável da desolação, você sabe quem que é, né? Chifre pequeno. Quem lê, entenda. Isso também é uma chave que Jesus dá, né? Quem lê, entenda. Apontando para o profeta Daniel. Porque essa expressão, Daniel, é preciso que você entenda, filho do homem. É preciso que você entenda isso. Jesus fala, quem lê, entenda. Aí Jesus fala, aí quem estiver na cidade, fuja para os montes, etc. e tal. E aí é o tempo do fim. Em Mateus 24, final da grande tribulação. Por que Jesus está usando um contexto histórico? Que basicamente, né, teve um cumprimento parcial em Antíoco Epífanes. Por que Jesus está usando esse contexto histórico para profetizar o futuro? Jesus mesmo, o mestre da profecia, está te dando uma chave. Então, esse bode peludo, na profecia de Daniel, ele não está apresentando sendo peludo por acaso. Quando você vai no hebraico, você clica na palavra peludo, né, no meu aplicativo, no caso, você clica na palavra peludo, você vai ver que essa palavra está falando de Edom. Está falando do Monte Seir, que é peludo, cabeludo. Então, no contexto histórico, essa palavra bode peludo não faz muito sentido para a gente. Mas no contexto profético, a gente sabe que Edom está relacionado com Ismael, com o Islã. E é dali que se levanta o chifre pequeno do Islã. Entende? E não é só isso. Isso daqui é uma das profecias. Eu vou fazer um outro vídeo, que aí eu vou linkar com esse, e nesse vídeo eu vou mostrar outro texto de Edom relacionado com a besta, diretamente com o Apocalipse. Diretamente. Igual esse daqui, né? Fora que a gente não falou do lagar da ira de Deus, né? Que lagar da ira de Deus é esse? Em Apocalipse 14 vai ter o lagar da ira de Deus, onde fala, assim, simbolicamente, que o lagar é pisado e o sangue vai até as extremidades do freio dos cavalos. Você não sabe que cavalo, né? A gente não sabe que cavalo que está falando. Só fala que o lagar é pisado, o sangue vai até o freio dos cavalos por um espaço de 1.600 estágios. Em Apocalipse 19 já explica o que é o lagar da ira de Deus. Como eu disse, em Apocalipse, comparando com Apocalipse, você tem algumas explicações, né? O lagar da ira de Deus em Apocalipse 14 a gente não sabe. Mas em Apocalipse 19, mostra o que é o lagar da ira de Deus. Então, é muito interessante você saber que o Apocalipse trabalha assim, né? Eu vou fazer um vídeo somente com esses exemplos. E ali tem mais revelação, né, no lagar da ira de Deus. Porque em Isaías 63 fala do lagar da ira de Deus e ali tem que estar Edom, como está na profecia, né? Isso não está de enfeite. Outra coisa que é interessante você notar também, que no contexto histórico de Daniel 8, quando você vê um carneiro e um bode lutando, olha só que coisa tremenda, você vai ver um carneiro e um bode lutando, né? Esse carneiro e esse bode, por que Deus quis representar o reino da Pérsia, um carneiro, e o reino da Grécia, que é Javã, filho de Noé, e um bode? Por que um carneiro e um bode? E nesse contexto que tem um carneiro e um bode, vai estar falando do santuário e da purificação do santuário. Quando você lê o livro da lei, as festas e mais algumas coisinhas, né? Esses desenhos que estão todos com senhas, estão travados, esses desenhos são destravados para você. Você vê que nenhuma peça que Deus apresentou ali foi por acaso. Remonta ao quadro. Carneiro, bode, um lutando contra o outro. Do bode sai o chifre pequeno. Bode é peludo. E dali você sabe que está falando de Edom no contexto profético. Nesse contexto do carneiro e do bode vai ter o santuário de Deus. Carneiro, bode, santuário, purificação. Essas peças, né, esses desenhos, são desenhos que apontam para a festa de Deus.
Páscoa, asmos, primícias, Pentecoste, trombetas, dia da expiação e tabernáculos. No dia da expiação é usado um carneiro e 2 bodes. E é no santuário que faz a expiação, né? Tem que purificar o santuário. E isso é na sexta festa, uma vez por ano. Você vê que é com um carneiro e com 2 bodes que se faz a expiação. Mas em Daniel você está vendo só um carneiro e um bode. Porque o bode da expiação é Cristo. No contexto profético, Cristo já é o bode expiado, ele já é o bode da expiação, né? E ele já está à destra de Deus, como sumo sacerdote. E aquele bode, do qual se levanta o chifre pequeno, é o segundo bode que não é apresentado para Deus, o sangue não é derramado, e ele não é para Deus, ele é separado, ele é para Azazel, e ele morre no deserto. É um bode que ele sai de todos os padrões de sacrifícios relacionados ao pecado, mas ele faz parte da expiação, porque no plano da expiação de Deus, ele vai perdoar os nossos pecados, mas os nossos pecados foram induzidos por alguém, que é o diabo, não é? Nossos pecados são induzidos pelo diabo. Mas, no entanto, nós pecamos, né? Nós deveríamos receber a penalização. Quem paga isso pra gente é Cristo. E ele vai catar os nossos pecados. Por isso que lá na festa fala, os pecados dos filhos de Israel que foram perdoados são passados para o bode, para o segundo bode que é levado vivo e não é para Deus aquele bode. Esse bode é justamente o que representa o diabo, que vai levar a culpa do povo. Por isso que ele não é apresentado vivo, ele não tem o sangue derramado, ele não é queimado, ele não tem nada a ver com os outros sacrifícios que são padrão, né, para Deus, cheiro suave, etc. Então, um carneiro e um bode e um santuário já está apontando, essas peças apontam para o dia da expiação, que é no futuro, perto da festa dos tabernáculos. Mas na expiação era usado 2 bodes. Um é Cristo, que já está à destra de Deus, teve o seu sangue derramado, está à destra de Deus. O outro é de onde vai sair o anticristo. É Edom, bode peludo, é Edom. Entendeu? A purificação do santuário quem vai fazer é Cristo e o santuário somos nós. O sacrifício da tarde e da manhã, que é tirado no contexto histórico, são as sombras da lei. E no contexto profético, são as nossas orações, pregação do evangelho, como consequência disso a conversão dos irmãos ao cristianismo. Isso vai parar no mundo. Quem quiser fazer isso, vai morrer. Decapitado, queimado e crucificado. Então, basicamente é isso. Claro que eu queria fazer um outro vídeo explicando bem melhor essa parte do santuário, porque ainda tem as tardes e manhãs. Não pensa que não tem nada a ver com Gênesis, porque tem. Imagine o contexto de Daniel 8. Carneiro, bode, santuário. Você lembra do dia da expiação. Carneiro, bode, santuário. Tardes e manhãs, você lembra dos sacrifícios, né? Tardes e manhãs. Purificação do santuário, festa da expiação. Mas tardes e manhãs também lembra de Gênesis. Em Gênesis, quando Deus começa a contagem de tardes e manhãs, primeiro, tardes e manhãs, segundo, tardes e manhãs, terceiro, e chega até o 6º dia, você vê que no 7º vem o descanso de Deus. E no descanso de Deus é a festa dos tabernáculos. Então quer dizer que quando há uma contagem de tardes e manhãs, logo no princípio, na lei de Deus, na instrução, ele está apontando para o descanso. Em Daniel a mesma coisa. No contexto profético, baseado no histórico, as tardes e manhãs, que é 2.300, que na verdade é a metade da última semana, tardes e manhãs está apontando para o descanso de Deus. Porque depois que acabar as 2.300 tardes e manhãs, que são 3 anos e meio, a gente vem a festa dos tabernáculos. O povo recebe a expiação dos pecados e vem a festa dos tabernáculos. É a mesma coisa que Gênesis. Entendeu? Eu queria gastar tempo em outro vídeo para explicar direitinho isso. Para mostrar que todas aquelas peças que foram mostradas em Daniel 8, tem muita revelação ali. E tem mais do que isso que eu estou falando. Eu sei que para algumas pessoas isso está muito confuso, está muito chato, não precisa de tudo isso, né? Eles vão pensar, não precisa de tudo isso.
mas isso daqui te liga profundamente com a Escritura, com a Palavra de Deus. Você entender os mistérios de Deus e que Ele não usa nenhuma figura por acaso, Ele não fala nada sem sentido profético. Nada do que Ele apresenta na Palavra de Deus é por acaso. Se a gente olha e não entende, é porque está faltando algo a mais da nossa parte. Mas não é que aquilo apareceu por acaso. Aquilo, eu digo, uma pergunta, uma figura, um trabalhar de Deus em algum contexto histórico, com alguma pessoa, tudo aquilo sempre tem uma instrução profética. Então esse vídeo eu vou finalizar aqui, era um vídeo para ficar curto, mas eu não consigo. Eu tenho o hábito de fazer, para mim o maior desafio nos vídeos é fazer vídeo curto. Eu tenho o hábito de querer explicar, e aí vai abrindo mais coisas, mas eu tenho que ir treinando isso daí para fazer vídeo mais curto. Na verdade era só para eu linkar Apocalipse 19 com Isaías 63 e pronto. Assim é mais fácil, né? O vídeo fica curto, mas fica pouca explicação também, né? Então em outros vídeos eu vou fazendo menorzinho para indicar para esses. Então nesse vídeo eu vou deixar o link dos vídeos passados, sacrifício espiritual, esses 2 últimos vídeos que eu gravei. E quando eu gravar o outro vídeo falando de Edom, mostrando que Edom é a besta, por outros textos, aí eu vou linkar, vou deixar o link também na descrição. Então hoje eu vou parar por aqui. Ajudem a compartilhar o vídeo, também no joinha, porque isso ajuda. Cada vez que você compartilha o vídeo para uma pessoa, outras pessoas vão acabar vendo o vídeo e vão se interessar muito pela Palavra de Deus e pela Escritura. Então Deus te abençoe. Tomara que você possa compreender tudo isso. Se não compreendeu agora, deixe os comentários e no que eu puder eu vou ajudar, vou responder. Se você não está entendendo agora, você vai entender isso mais para frente. Se você está entendendo agora, já entendeu isso, saiba que tem mais coisas para a gente estudar. Tem mais coisas para a gente somar e acrescentar. Ok? Deus abençoe.